Revelado, a jovem em ocasional moto que transformou a vida de um milionário em 24 horas. Ana pedalava uma bike vermelha, o sorriso largo e a determinação no olhar, como se fosse capaz de mudar o mundo com a mesma força que empurrava os pedais. Havia dias que ela se sentia cansada, o corpo exausto após longas horas de trabalho, enfrentando as ruas da zona sul do Rio. Mas era por sua mãe, desempregada e sem esperança, que ela seguia em frente. A cidade, cheia de contrastes, pulsava ao seu redor. E em meio ao caos, uma entrega a esperava ponto naquele dia. Enquanto desviava de carros e pessoas apressadas, Ana se deparou com Eduardo. Ele estava parado em uma esquina, os olhos vazios, como se estivesse perdido entre os prédios luxuosos que o cercavam. A imagem dele, um homem elegante, com ar abatido e um terno que custava mais que um mês do salário dela, fez seu coração acelerar. Quem diria que a vida o havia derrubado assim? Pensou Ana. Ele, por sua vez, a observava com curiosidade, intrigado com a jovem que transitava em meio aos dois mundos. O destino, caprichoso, decidiu entrelaçar suas histórias. No momento em que Ana olhou para o celular, distraída com as instruções da entrega, uma bicicleta se chocou com Eduardo. Em um impulso quase automático, ela correu para ajudá-lo, sem pensar nas classes sociais, apenas agindo. "Você está bem?" perguntou, a respiração acelerada. Ele estava chocado, mas a bondade no olhar dela o surpreendeu. Assim começava uma conexão inesperada, carregada de desconfiança e possibilidades. "Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance, sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Conforme se ajudavam, Ana e Eduardo compartilharam suas vidas. Ela falava sobre o sonho de abrir um negócio para apoiar a família, suas lutas, as dificuldades diárias. Ele, por outro lado, revelava a dor de perder sua fortuna, o fardo da vergonha que carregava em seus ombros. A empatia cresceu entre eles, um laço que desafiava preconceitos e abria os olhos de Eduardo para um mundo que ele ignorava. Numa conversa despretensiosa, Ana lançou uma ideia inovadora, algo que poderia transformar a vida de Eduardo. Ele, intrigado, percebeu o potencial dela, e ambos começaram a planejar um novo projeto. Ana se redescobriu, uma mulher capaz de muito mais do que apenas entregar pacotes. Mas a tensão se instalou quando, em uma reunião crucial, ela foi desmerecida por homens de terno que não enxergavam seu valor. Então, no auge da tensão, Eduardo olhou para eles e, com a determinação que nunca soubera que tinha, defendia Ana. Ele se levantou e desafiou todos a ver a grandeza que estava diante deles. Com isso, o amor e a amizade entre eles floresceram, enquanto o mundo ao redor parecia desmoronar. Porém, ao final do dia, a pergunta ecoava nas mentes deles. Conseguirão superar as barreiras que a sociedade impõe e construir um futuro onde o amor e o respeito sejam as verdadeiras moedas? A história apenas começava, e muito estava por vir. A tensão daquela reunião ainda pairava no ar quando Ana e Eduardo saíram do prédio. As luzes da cidade brilhavam intensamente, mas o frio na barriga de Ana era como um peso que a impedia de sentir a energia do rio. "Não sei se vou conseguir lidar com isso", confessou, enquanto caminhavam pelas calçadas cheias de pedras portuguesas. Eduardo, sentindo sua angústia, parou ao seu lado e segurou sua mão, mesmo que hesitante. "Você é muito mais forte do que pensa, Ana. Sua visão, suas ideias, são brilhantes. Não deixe que eles te derrubem." Havia algo na maneira como ele a olhava que fazia o coração dela acelerar. Por um momento a insegurança se dissipou e ela sorriu, agradecida. Mas a vida tinha seus desafios, e o maior deles apareceu logo em seguida. No dia seguinte, enquanto Ana se preparava para mais um dia de entregas, seu telefone tocou. Era uma mensagem de Eduardo com um tom urgente. "Ana, precisamos conversar. Algo aconteceu." O frio na barriga voltou com força. Ao encontrá-lo em um café charmoso, perceberam que a atmosfera entre eles estava mudando. O olhar de Eduardo agora era sério e sua voz, mais grave. "Fui abordado por alguns investidores. Eles se interessaram pela nossa ideia, mas eles querem que você participe da reunião sozinha." O ar parou por um momento. "Só eu?" "Mas por quê?" Ana mal conseguia formular as palavras. A insegurança a dominava de novo. "Porque eles viram o seu potencial. Acreditam em você, Ana. Eu só sou um ex-milionário com um histórico complicado.
Você é a mente por trás disso. Você tem que ir. Ela se sentiu dividida. Um lado queria gritar e correr, enquanto o outro sabia que essa era a chance. Mas o medo aprofundava-se. E se falhasse? E se eles a ignorassem novamente, assim como aqueles homens na reunião anterior? Eduardo percebeu o conflito dentro dela. Se você não for, estará se negando essa oportunidade. Eu não tenho dúvida de que você pode brilhar. E se não der certo, estamos juntos nessa. Vamos aprender e seguir em frente. As palavras dele a tocaram profundamente. A amizade deles estava agora enraizada em algo mais forte, algo que parecia alimentá-la. Ana respirou fundo. Então, vou fazer isso. Vou mostrar a eles quem sou. A determinação que ela tinha quando estava em cima da bike voltou com toda a força. Conforme se preparavam para a reunião, a ansiedade se transformava em energia elétrica. Ana queria impressionar, não apenas pelos investidores, mas também por Eduardo, que havia posto sua fé nela. No dia da apresentação, ela vestiu uma blusa branca, que a fazia sentir-se poderosa. Olhou-se no espelho e pela primeira vez viu mais do que uma entregadora. Viu uma mulher com sonhos e forças. Na sala de reuniões, muitos olhares a observavam. A mesa longa e brilhante estava cheia de homens e mulheres que pareciam o centro do mundo. Quando Ana começou a falar, suas palavras fluíam como um rio. Ela compartilhou seu plano, sua visão vibrante e, mais importante, a paixão que a movia. O que a impulsionava não eram apenas interesses financeiros, mas a vontade de mudar vidas ao seu redor. Mas, no momento em que parecia estar conquistando a sala, uma voz cortou o ar. E o que a jovem da bike sabe sobre negócios? O ambiente gelou. Os sorrisos desapareceram e o desconforto tomou conta. Ana sentiu que o chão se abria sob seus pés. Eduardo, que estava na plateia, seu olhar fixo em ela, expressava preocupação. A pressão se tornava sufocante. Poderia a determinação dela resistir a essa pressão? Poderia, de fato, transformá-los pelos seus próprios méritos? Ela respirou fundo, seus olhos olhando firmemente para os que a desmereceram. Posso não ter um terno caro, mas sou rica em experiências, em lutas e em resiliência. E acima de tudo, eu acredito que as melhores soluções vêm das vozes que sempre foram ignoradas. A sala ficou em silêncio, e o coração de Ana pulsava ainda mais rápido. O que acontecerá a seguir? Seriam suas palavras suficientes para romper as barreiras que a cercavam? Naquele instante crucial, tudo estava em jogo. O silêncio que se instalou na sala parecia pressagiar algo extraordinário. Os olhares insuportáveis agora se transformaram em uma mistura de curiosidade e desconfiança. Ana sentia o calor do momento, a adrenalina pulsava nas veias. Não havia volta. Se seus olhos fossem uma janela, o que se via lá dentro era determinação pura. Depois da declaração de Ana, um murmurinho começou a surgir entre os investidores. Ela podia ver alguns sussurrando, mas não se permitiu desviar. Era hora de continuar. Com a respiração calibrada, ela levantou as mãos levemente, como se quisesse levitar a tensão da sala. Eu não venho do ambiente corporativo tradicional, e isso me dá uma vantagem, disse ela, sentindo uma nova onda de confiança. Eu conheço o campo. Entendo as necessidades das pessoas, e sei que cada entrega que faço representa uma vida sendo impactada. E eu quero que o meu negócio também impacte e transforme realidades. As palavras começavam a jogar sua luz na sala de reuniões. Ana falava com fervor, usando exemplos da sua própria vida e de pessoas próximas. Ela explorou cada detalhe do seu plano, a conexão com o público, a busca pela empatia nas relações comerciais. Como se tivesse despertado o interesse em alguns ali, ela viu alguns dos investidores se inclinar para a frente, de olhos bem abertos. Contudo, a voz que desencadeou o desconforto ainda ecoava. Um homem de terno escuro com uma expressão impassível retomou a palavra. Isso é tudo muito bonito, mas... e a escalabilidade? Você acha mesmo que pode competir no mercado? Ana hesitou por um breve momento, antes que a frustração se transformasse em foco. Escalabilidade, ela repetiu, como se estivesse mastigando a palavra. As empresas podem crescer rapidamente, mas as histórias permanecem. E eu estou aqui para construir uma história, não apenas um negócio. O contraste entre seu discurso apaixonado e a frieza de alguns participantes na mesa a incomodava, mas a força que Eduardo projetava enquanto a olhava do fundo da sala estava lavando suas dúvidas. Era como um combustível que a mantinha em movimento. Ela decidiu ir além. Se você me ouvir por um instante, verá que o futuro dos negócios não é apenas lucro, mas a capacidade de gerar valor genuíno, de conectar pessoas, de fazer o bem. Negócios que abraçam esse conceito não competem apenas, eles influenciam e transformam. Estrondos de murmúrios inquietos começaram a ecoar ao seu redor.
Claramente havia algo sendo agitado por suas palavras. Ana olhou de volta para Eduardo, que sorria suavemente, encorajando-a com aquela expressão que a fazia sentir-se imbatível. Eu não sou apenas uma jovem da bike, sou alguém que desbrava o desconhecido. Estou pronta para assumir riscos e não tenho medo de errar. Aprendo constantemente e cada erro é apenas um degrau a mais na escada do meu sucesso. A atmosfera se alterou. Um investidor olhou pela primeira vez nos olhos dela e fez uma pergunta que trouxe mais esperança. E qual é o seu plano de ação caso você receba o financiamento? Ana sorriu, percebendo que podia ter finalmente o controle. Ela havia cortado as amarras do preconceito que cercavam seu espaço. Graças ao esforço coletivo que fez, um novo caminho estava se abrindo. Enquanto apresentava suas ideias, a sensação de conquista a envolvia. Mas a dúvida ainda pairava, especialmente quando pensava em como ficariam as coisas se ela não tivesse sucesso. Apenas um deslize poderia colocá-la de volta à incerteza. Quando ela terminou, houve um silêncio novamente, mas agora era diferente. As expressões das pessoas a mantinham em expectativa, cintilando uma nova possibilidade. Ana se permitiu esperar aquela pergunta que poderia mudar tudo. Então, e agora? Nesse momento crucial, a porta atrás dela se abriu lentamente, e um homem adentrou a sala. Ele não era um dos investidores, e a tensão se intensificou quando ela percebeu quem era. Com licença todos. Eu sou o mentor que Ana mencionou em sua apresentação. O que ele diria? O que mais a aguardava com aquela aparição inesperada? A presença do mentor na sala fez com que todos se virassem para ele, expressões de surpresa revelando a mistura de curiosidade e ceticismo. Ana, por outro lado, sentiu um frio na barriga. Seu coração acelerou ao reconhecer o contraste entre a imagem segura que ela projetava e a ansiedade que começava a tomar conta dela. O homem era um rosto familiar, alguém que sempre acreditou nela, mesmo quando ela duvidava de si mesma. Como você sabe, meu nome é Roberto, ele começou, sua voz firme, mas suave. E eu sou aqui para apoiar a Ana. Ela não apenas possui uma grande ideia, mas um coração enorme para lidar com o impacto social que isso pode trazer. Ele olhou diretamente para Ana, uma conexão que a fez sentir-se mais confiante. Quando a Ana falou sobre a transformação que seu projeto pode causar, ela foi modesta. Eu trabalhei ao lado dela em diversos projetos, e posso garantir, a paixão e a força dela são incomparáveis. Sua visão vai além do mercado. Ela busca mudar realidades e inspirar pessoas ao longo do caminho. Os murmúrios na sala aumentaram. Alguns investidores começaram a trocar olhares, como se finalmente estivessem vendo a Ana sob uma nova luz, enquanto outros ainda mantinham a rechaço em seus olhares. Mas me diga, Ana, Roberto continuou, como você planeja levar isso a um nível mais alto, além da ideia inicial? O que motivará as pessoas a embarcarem nesse sonho com você? Ana respirou fundo, sentindo que este era seu momento. Roberto, eu acredito que a emoção está no coração da ação. O que oferece valor genuíno às pessoas não é apenas um produto, mas uma experiência que ressoe com as suas necessidades. Minha ideia é oferecer não apenas serviços, mas uma verdadeira comunidade. Ela viu algumas cabeças acenando, e aquele aceno de esperança lhe deu o impulso que precisava para continuar. Vamos criar eventos que reúnam pessoas, workshops, tudo interligado com a nossa marca. Uma vez que as pessoas se sintam parte de algo maior, o crescimento será orgânico. Os olhares mudaram mais uma vez, agora misturando curiosidade com consideração. A força da ideia vibrava na sala, e Ana sabia que estava começando a cavar fundo nas expectativas que aqueles investidores tinham. Nesse clima de expectativa, levantou seu olhar e se virou para o mentor. E Roberto, como será a nossa referência? O que devemos fazer para garantir que a mudança que queremos realmente aconteça? Ele sorriu. Você precisa de um plano claro, de metas tangíveis. Trabalhar em etapas, revisitar os resultados. Deixe seus valores e ações sempre alinhados. Dessa forma, você convencerá não apenas a mesa, mas o mundo lá fora. A confiança de Ana estava se refletindo em quase todos os rostos, exceto em um, o do homem de terno escuro. A expressão dele ainda era de desdém. Mas a essa altura, aquilo já não importava tanto. Ela havia encontrado sua voz e uma nova luz a inspirava. Foi quando, subitamente, o homem interrompeu, sua voz cortante. Muito bonito, mas isso não é suficiente. Com tantas palavras, eu ainda não vejo números concretos. Que tal falarmos do quanto você realmente precisa? As palavras dele provocaram um choque. Agora estava claro que a batalha entre emoção e números ainda se desenrolava. Mas a tensão apenas aumentou a determinação de Ana. Eu preciso de... Antes que pudesse terminar, um novo barulho ecoou na porta.
À entrada de outra pessoa, um jovem com os mesmos olhos ardentes que Ana conhecia, deixou a sala estonteada. Desculpe o atraso. Eu vim como compromisso. Sou o desenvolvedor com quem Ana trabalhava. Nós temos algo para mostrar. Ana sentiu um misto de esperança e nervosismo. O que ele traria? As peças estavam se movendo, e ela estava cada vez mais perto do que almejava. Mas o destino do seu sonho ainda pendia na balança, e a sala estava prestes a explodir em emoções. O jovem que acabará de entrar na sala tinha um brilho nos olhos, uma energia contagiante que parecia preencher o espaço. Ele era Gabriel, um desenvolvedor talentoso e um velho amigo de Ana. A presença dele era como uma brisa fresca em um dia quente. Todos os olhares se voltaram para ele, ainda hesitantes, mas com uma aura de curiosidade cada vez mais palpável. Gabriel. Ana conseguiu exalar em um sussurro, seu coração pulsando com uma mistura de alívio e entusiasmo. Você trouxe o protótipo? Sim. E não só isso. Ele puxou um laptop da mochila, seu rosto iluminado de entusiasmo. Nós conseguimos fazer algo incrível com o que você me descreveu. E honestamente é o que pode fazer a diferença nesta sala. O homem de terno escuro arqueou uma sobrancelha, e Ana sentiu que aquela era a sua chance. Gabriel digitou rapidamente e a tela surgiu com imagens do protótipo e uma apresentação clara. Ana podia ver os gráficos e as animações que representavam a visão dela sendo materializada. Os olhares, antes descrentes, agora se tornaram mais atentos. Ana e eu discutimos cada detalhe, começou Gabriel, enquanto os slides mudavam. Aqui estão os números que você estava buscando. As projeções mostram o impacto que podemos ter, e os custos envolvidos são bem menos do que o esperado. Esta plataforma conecta pessoas e gerações, de uma forma que ninguém pensou antes. O retorno social e financeiro é garantido. Uma onda de murmúrios tomou conta da sala, e Ana pôde ver várias expressões de interesse se formando. O potencial da ideia fazia com que a conversa sobre dinheiro deixasse de ser apenas uma exigência. Agora havia uma chama de esperança, uma possibilidade de mudança real. Contudo, ainda havia uma dúvida pairando, especialmente nos olhos do homem que parecia ser o mais crítico. Vocês acham que apenas tecnologia vai mudar a percepção deste projeto? Ele interrompeu, com um ar de desdém que parecia não se abalar. A Bíblia ensina que um bom plano deve ser sustentado por muito mais que sonhos. Nesse momento, Ana sentiu a adrenalina em suas veias. Isso era um desafio, mas também uma oportunidade. Ela não podia permitir que o cinismo de um homem apagasse toda a luz que estava começando a brilhar ao seu redor. De fato, Ana respondeu, sua voz firme. Mas sonhos podem ser transformados em realidade quando há um propósito de verdade. A tecnologia é uma ferramenta, e a comunidade é a força. Nós temos que trabalhar em conjunto, e isso não se resume apenas aos números. Ela olhou para Roberto, que acenou com a cabeça, como se dissesse que estava proud de sua ousadia. Mas ainda havia o peso do olhar de desdém. Antes que Ana pudesse continuar, Gabriel chamou a atenção novamente. Uma coisa que não mencionei, e que pode ser crucial, é que nossos testes até agora mostram que a aceitação do público está além do que esperávamos. Aqui estão as cartas de apoio que começamos a reunir. Ao todo, mais de 500 pessoas já se inscreveram e estão prontas para participar desde o primeiro dia. Isso é impressionante, murmurou outra investidora, olhando para Ana com novos olhos. A sala se transformou em uma arena de possibilidades. Ana viu um futuro tangível ali, mas o desafio ainda não havia sido superado. O homem de terno escuro soltou um leve sorriso sarcástico, como se achasse que tudo aquilo ainda era um sonho. Vamos ver se isso vai realmente funcionar na prática. O que acontece se tudo isso desmoronar? Ele se virou para Roberto, desafiando a autoridade que começava a unir todos os presentes. Ana sabia que a batalha estava longe de acabar. Mas havia algo em sua essência que queimava forte. Se ela mantivesse sua determinação e unisse aqueles que acreditavam, poderia mudar tudo. Se isso desmoronar, nós estaremos aqui para reconstruir. Mas desde já, peço um voto de confiança. Vamos transformar juntos isso em algo inesquecível. Foi quando um telefonema inesperado cortou a tensão. O celular de Gabriel vibrou e ele atendeu rapidamente. A conversa dele transformou-se em murmúrios urgentes e o semblante de preocupação começou a crescer em seu rosto. O que ele descobriria poderia virar tudo de cabeça para baixo. A sala estava prestes a ter um novo choque de realidade. Ana sabia que as decisões tomadas hoje seriam definitivas. E naquele momento, com seu coração pulsando rápido, ela se perguntava, será que a chance da vida dela iria escorregar entre os dedos? O olhar de Gabriel se escureceu, e a sala inteira pareceu congelar ao seu redor.
Ana sentiu seu estômago gelar. O que estaria acontecendo do outro lado da linha? Uma gota de suor escorreu pela sua testa enquanto a ansiedade invadia sua mente. Ele terminou o telefonema, respirou fundo e falou com a voz trêmula: Pessoal, precisamos conversar. É urgente. Tensão. O homem de terno escuro claramente se divertia com a situação. Ele se acomodou em sua cadeira, cruzando os braços, como se estivesse assistindo a um espetáculo que prometia uma grande derrapagem. Ana, por outro lado, se preparava para o pior. Recebi uma notícia sobre o financiamento, começou Gabriel, mas a voz dele falhou, e ele hesitou. A entonação pesada da sala parecia engoli-lo. O investidor que tínhamos como parceiro está out. Ele decidiu que prefere seguir um projeto diferente. Ana sentiu como se o chão se abrisse sob seus pés. O quê? E as cartas de apoio? As projeções? Todos os nossos esforços. Sua voz começou a falhar, mas ela se esforçou para manter a compostura. Nós ainda temos o apoio de muitas pessoas. Mais de 500, como eu disse. Gabriel olhou de volta para Ana, seu olhar agora cheio de determinação. Precisamos agir rápido e encontrar uma nova saída. Acreditamos muito nisso e não podemos deixar que isso nos derrube. A investidora que antes havia demonstrado algum interesse começou a se inquietar, cutucando o braço do homem de terno escuro. E como você sugere que façamos isso? Está tudo perdido? Estamos falando de uma quantia que pode impactar nossas vidas e nos próximos anos. Ana respirou fundo. O momento decisivo havia chegado. Embora a situação parecesse desmoronar, havia uma faísca em seu coração. O que temos é uma comunidade. Temos pessoas de verdade que estão dispostas a crescer junto conosco. Se a tecnologia pode conectar gerações, ela também pode unir os que acreditam no sonho. A sala estava elétrica. Ela viu os olhares começarem a se alterar. Havia uma centelha de esperança ali, e Ana estava decidida a alimentá-la. Estou pronta para ir a cada um desses 500 a fim de buscar fundadores ou novos parceiros. Se eles acreditam na nossa ideia, nós também podemos. Gabriel acenou vigorosamente concordando. Exatamente. E podemos fazer uma campanha de arrecadação. Algo que mostre o impacto real de nossa plataforma. Juntos, nossa voz será mais forte. O homem de terno agora parecia irritado, mas havia uma nova dúvida em seus olhos. Ele não contava que Ana e Gabriel reagiriam assim e começassem a se reerguer de uma crise. Só palavras não vão resolver. Se você acha que juntar pessoas vai criar um milagre, sinto lhe informar que não é assim que o mundo funciona. Seu tom era cínico, mas Ana sabia que havia algo mais profundo ali. Ele ainda se importava com o projeto, assim como ela. E se ele for um milagre? E se tudo isso apenas fosse um teste para nós? Disse Ana, seu coração acelerando. Qualquer mudança começa com a coragem de unir as pessoas. Estamos vivendo tempos difíceis, mas a beleza está em se levantar e seguir adiante, mesmo diante das adversidades. O clima pesou novamente, mas uma energia renovadora começava a emanar da sala. Havia um murmúrio crescente de concordância. Precisamos de um plano, disse mais uma voz, desta vez a investidora que tinha voltado a prestar atenção. Podemos trabalhar em conjunto, mas a decisão precisa vir de todos nós. Antes que pudessem dar qualquer passo nessa direção, Gabriel recebeu outra ligação, desta vez com um olhar ainda mais preocupado. Desculpem, preciso atender isso. É sobre algo no projeto. Ana sentiu a adrenalina subir. O que mais poderia ocorrer? As decisões que tomariam a seguir poderiam salvar tudo ou colocar tudo a perder. Quando ele se afastou, Ana e os outros na sala se entreolharam, a expectativa crescendo. Acho que estamos à beira de algo grande ou de um precipício. Se Gabriel trouxer boas notícias, podemos ter uma chance. Se não, o silêncio pesava novamente. E enquanto a sala aguardava, Ana se perguntava: o que mais o destino tinha guardado? Será que a sorte finalmente mudaria para eles? Quando Gabriel voltou, seu semblante estava mais sombrio do que antes. Ele respirou fundo, como se quisesse controlar a tempestade que agia dentro dele. A sala imediatamente se encheu de tensão novamente. Ana sentiu seu coração acelerar. A situação é mais complicada do que pensávamos, ele começou, olhando para cada um deles, buscando reações. O investidor que saiu é apenas uma parte de um problema maior. Ele estava em contato com outros possíveis investidores e fez com que alguns deles reconsiderassem suas ofertas. Precisamos encontrar uma solução e rápido. As palavras dele pesavam como chumbo. A investidora que antes parecia esperançosa, agora estava pálida e nervosa. Mas, o que vamos fazer? Não temos tempo para esperar. Ana sentiu a urgência. Era claro que precisavam de um plano agora mais do que nunca. E se fizermos um evento?
Um encontro onde possamos mostrar claramente o que estamos construindo, quem somos e qual o impacto da nossa plataforma. Sua voz estava firme, mas dentro dela, uma tempestade de dúvidas e medos se formava. Gabriel ponderou, balançando a cabeça. Sim, mas será que podemos reunir o suficiente em tão pouco tempo? Vão duvidar de nós. Devemos lembrar que a comunidade está do nosso lado. Interveio Ana, a determinação fazendo sua voz soar ainda mais forte. Se eles acreditam no nosso sonho, podem se juntar a nós. A força da nossa ideia precisa ser mostrada no campo, na prática. Vamos fazer isso juntos. Embora hesitantes, as cabeças começaram a se mover em concordância. A energia da sala mudava, e ali, nas sombras do desespero, uma pequena luz começava a brilhar. Tudo bem então. Vamos começar a planejar esse evento. Precisamos mobilizar todos, desde os apoiadores até aqueles que só ouviram falar de nós. Gabriel parecia mais decidido agora. Ana, você tem uma conexão forte com a comunidade. Pode nos ajudar a reunir as pessoas rapidamente? Claro! Eu vou socorrer todos os contatos, vou acionar redes sociais, e até montar uma lista de convidados. Vamos fazer esse evento ser especial. As palavras saíam rápidas, a adrenalina queimando em suas veias. O homem de terno, assistindo tudo de sua cadeira, agora exibia dúvidas em sua expressão. Percebeu que o que considerava uma derrota poderia se transformar em uma reviravolta. A admiração disfarçada em seu olhar era inegável. Talvez seja a hora de eu abrir algumas portas, então disse ele, a voz menos cínica, mas ainda cautelosa. Posso ajudar a contatar algumas empresas que poderiam estar interessadas em se engajar conosco. A sala se encheu de murmúrios animados, a faísca de esperança foi novamente acesa. Mas, assim como o incêndio, a incerteza ainda pairava no ar. Enquanto todos se mobilizavam, Ana sentiu seu coração palpitar. Era uma mistura de motivação e ansiedade. O plano estava se formando, mas muitos desafios ainda apareceriam. E foi naquele momento que um alerta surgiu em seu telefone, uma mensagem de um número desconhecido. Ao abri-la, seu sorriso imediatamente se desfez. Não pode ser, sussurrou ela, enquanto seu coração disparava. Todos se voltaram para ela. O que houve, Ana? Perguntou Gabriel com um olhar preocupado. Eu acabo de receber uma ameaça. Diz que se não abandonarmos o projeto, algo muito ruim vai acontecer. O silêncio da sala era ensurdecedor. E a pergunta pairava como uma sombra sobre todos eles. Estariam preparados para o que estava por vir? O ar na sala ficou pesado como chumbo. Ana olhou para a tela do seu celular, como se as palavras pudessem se desfazer ao ser encaradas por um olhar firme. Seu coração pulsava tão rápido que ela mal conseguia pensar. A sensação de uma pressão invisível aumentava, e tudo ao redor parecia girar. Quem está por trás disso? Perguntou o homem de terno com a voz calma, mas um brilho de pânico começando a se formar em seus olhos. Eu não sei. É só um número. Não reconheço. Ana respondeu, seus dedos tremendo levemente. Gabriel, percebendo a gravidade da situação, se aproximou dela. Precisamos agir rápido. A última coisa que precisamos agora é de medo entre nós. Se essa mensagem foi enviada, significa que eles estão atentos a tudo. A investidora, que até então parecia mais distante, de repente se fez presente. Quem quer que seja, não pode ter medo da nossa luta. Mostre a verdadeira força do nosso projeto. Se essa ameaça for real, então devemos nos unir mais do que nunca. A determinação na voz dela inspirou um mínimo de coragem na equipe. Mas ainda havia uma incerteza pairando que ninguém conseguia ignorar. Foi então que Ana percebeu um movimento em meio à confusão. As pessoas começaram a sussurrar, a olhar umas para as outras, como se o momento de agir tivesse chegado. Vamos fazer uma reunião com todos os nossos apoiadores. Precisamos mostrar que não estamos paralisados. Precisamos que eles sintam que o medo não vai nos deter, sugeriu Gabriel. Sim, vamos reunir todos. Precisamos da força da comunidade. Ana respondeu, controlando seu nervosismo. O impulso era claro. Eles se uniriam para enfrentar esse desafio, independentemente do que estivesse por vir. A sala se dividiu em pequenos grupos, com palavras rápidas e gestos ansiosos. O tempo estava contra eles, mas a energia começava a fluir. Os amigos e apoiadores de Ana eram conhecidos por sua lealdade e paixão, e ela sabia que eles não hesitariam. Mas enquanto a conversa ia crescendo, Ana sentiu um frio na espinha. E se essa mensagem não fosse apenas uma tática para intimidá-los? O que aconteceria se de fato eles enfrentassem algo muito mais ameaçador do que apenas palavras vazias? Justamente nesse momento, seu celular vibrou novamente. A mensagem não era mais uma ameaça. Era um aviso. Eles estão mais perto do que você imagina.
Não se atreva a continuar. Estão assistindo. A escolha é sua. Ela leu em voz alta e o ambiente imediatamente congelou. Cada olhar virou-se para ela, cheios de expectativa e medo. Como uma onda, o silêncio tornou-se uma prisão. Ana finalmente entendeu. A situação era mais do que um teste. Era uma batalha, e as regras estavam mudando. Precisamos descobrir quem está por trás disso. Gabriel afundou as mãos na mesa, os olhos fixos em Ana. E o mais importante, precisamos decidir o próximo passo. Estamos realmente preparados para enfrentar isso? Ana engoliu em seco, a dúvida corroendo seu interior. E ao mesmo tempo, sentia uma onda de coragem crescer dentro de si. Eles não poderiam desistir agora. Mas como enfrentar um inimigo invisível? Como saber o que viria a seguir? Vamos nos preparar para o evento. Mas simultaneamente vamos investigar. Precisamos de respostas. Disse Ana, tentando encontrar a voz de liderança que precisava ter no fundo. Ela sabia que estava se aproximando de uma linha perigosa. E uma pergunta passou pela sua mente. E se arriscar tudo por esse sonho significasse também arriscar suas vidas? O grupo se dispersou, cada um assumindo diferentes tarefas, mas a tensão na sala não se dissipou. A sensação de perigo estava cada vez mais presente, e Ana deu uma última olhada em seu celular. Um novo aviso tinha chegado. Não ignore a mensagem. Com o coração apertado, ela sussurrou para si mesma. O que mais virá pela frente? E naquele momento a escuridão parecia ser apenas o começo. Ana sai da sala com seu coração batendo forte. As palavras ecoavam em sua mente como um mantra inquietante, não ignore a mensagem. Percorria os corredores com a mente atordoada, cada passo sentindo como se fossem arrastados por um peso invisível. Olhava para as pessoas ao seu redor, seus rostos marcados pela ansiedade, e percebia que não estavam apenas lutando por um projeto, mas lutando pela própria segurança. A imagem do número desconhecido não saía de sua cabeça. O que eles queriam? Por que estavam tão interessados nela e na equipe? Ela precisava de respostas. Gabriel se juntou a ela, trazendo consigo um semblante de determinação. Vamos buscar o que sabemos sobre esse número. Alguma pista pode levar a eles. Eles se dirigiram a uma sala menor com janelas que davam para o horizonte. Uma luz fraca iluminava o espaço, e Ana puxou uma cadeira, sentando-se antes que suas pernas dessem sinal de fraqueza. E se não encontrarmos nada? E se eles forem bons em esconder suas digitais? Gabriel olhou nos olhos dela. Temos que acreditar que há alguma falha, algum rastro. O que mais podemos fazer? Não é hora de desanimar. Ela sentiu respirando fundo. Em sua mente a pressão aumentava, mas a ideia de desistir parecia ainda mais pesada. Ok, vamos começar por verificar as mensagens, depois podemos buscar os contatos que eles teriam usado. Alguém pode ter informações que não sabemos. Ambos começaram a pesquisar freneticamente. Cada clique soava como um eco dentro daquela sala. Ana digitava os números, tentando lembrar de quem poderia ter mencionado o nome. E enquanto digita, um pensamento ilegível a assombra. E se arriscar tudo não fosse apenas sobre o projeto, mas sobre as vidas que cruzaram seu caminho? Força na voz de Gabriel, o olhar decidido da investidora. Enquanto analisava os dados, Ana lembrou-se de um velho amigo, Léo. Ele costumava ser um hacker incrível. Se alguém pudesse ajudar, era ele. Gabriel, preciso ligar para o Léo. Ele pode nos ajudar a rastrear o número. A expressão de Gabriel se iluminou. Então vamos. Faz tempo que você não fala com ele, certo? Ana assentiu, seu coração batia mais rápido, mas agora por outro motivo. Léo sempre teve um jeito de tornar as coisas mais simples e menos assustadoras. Ela pegou o celular e ligou. O que parecia uma eternidade finalmente se dissolveu na voz amistosa do amigo. Ana, quanto tempo? O que aconteceu? A situação ficou complicada. Precisamos da sua ajuda. O número desconhecido está nos ameaçando e precisamos rastrear isso, contou ela com a voz firme. Apesar da urgência que crescia a cada palavra. Léo prometeu que faria o possível e que se encontrariam em algumas horas. Foi como uma luz no fim do túnel, mas Ana ainda sentia o perigo circulando como uma corrente elétrica ao seu redor. O que mais virá pela frente? Questionou em um sussurro, sentindo o peso novamente em seu peito. Mais tarde, ao se reunir com a equipe, uma sensação de camaradagem se formou. O medo ainda estava lá, mas agora era uma força que os unia. Gabriel iniciou a conversa. Antes do evento teremos um plano. Vamos nos preparar e manter os olhos abertos para qualquer situação. Lembre-se, somos mais fortes juntos. Ao final da reunião, uma onda de esperança se espalhou, mas o clima de incerteza persistia. O passado de Léo poderia expulsar as sombras que rondavam a equipe. Ana observou o grupo, determinados a enfrentar o que vier.
mas uma nova mensagem piscou em sua tela: sua hora está se esgotando. Você escolheu o caminho errado. Com o olhar ansioso da equipe fixo nela, Ana percebeu que a batalha estava apenas começando. Como atravessar essa tempestade se as nuvens pareciam se fechar ao seu redor? O céu começava a escurecer, e a pergunta que pairava era: até onde iriam para proteger o que amavam? Ana se sentia em um turbilhão. Cada mensagem aterrorizante se transformava em combustível para sua determinação. Não vamos ceder, pensou, seus olhos fixos em Gabriel, que estava ao seu lado. Eles não podiam deixar que o medo ditasse as regras. O que estava em jogo era muito maior do que apenas seus sonhos. Era a vontade de fazer a diferença na vida de tantas pessoas. Na sua reunião com a equipe, a atmosfera estava carregada de tensão, mas também de esperança. Precisamos fazer deste evento um marco. Vamos mostrar a força da nossa comunidade e como podemos impactar vidas. As palavras de Ana eram firmes e chamavam os outros a se unirem. Todos se mobilizaram. Gabriel cuidou da parte técnica, enquanto Ana se dedicava a mobilizar a comunidade. Amizades de longa data, conexões e pessoas que ela ajudara ao longo do caminho apareceram, cheias de entusiasmo. O calor deles era palpável. Juntos, formavam uma rede de esperança e solidariedade, pronta para enfrentar qualquer ameaça. No dia do evento, todos estarão lá, disse Gabriel, um brilho em seus olhos. Apenas precisamos garantir que todos estejam seguros. O evento ocorreu em um espaço amplo, cercado pela alegria que emanava de cada pessoa que se unia à causa. O lugar estava cheio de sorrisos e esperança. Ana ficou no palco, seu coração pulsando enquanto olhava para as pessoas que a apoiavam. É por vocês que eu estou aqui, começou, olhando nos olhos de cada um. Nós não estamos apenas construindo um negócio, mas uma família. E esta família não permitirá que nada nos pare. Enquanto falava, Ana sentia que a energia da sala se transformava. O que antes era um medo opressor agora se convertia em determinação. Seu discurso deslizava como uma correnteza forte, e a resposta da plateia era um eco vibrante. Estamos juntos nisso, gritou um apoiador, e um coro de vozes unidas respondeu. A conexão aconteceu. Não era mais apenas sobre a ideia que apresentavam, mas sobre um movimento verdadeiro e poderoso. Mas no fundo, Ana ainda se preocupava. As mensagens ameaçadoras ainda a perturbavam. Como vencer essa batalha invisível? Agora mais do que nunca, ela dependia da força da sua comunidade. A noite avançava, e o engajamento do público era contagiante. Enquanto o evento terminava, Ana sentiu que a linha estava completamente mudada. Eles conseguiram, mas ainda havia um último desafio a enfrentar antes que a noite se encerrasse. Justamente quando ela pensava que tudo estava sob controle, um grupo de homens entrou pela porta. Adultos que claramente não estavam ali por boas intenções. Ana sentiu um estalo na sua espinha. Não eram apenas os investidores, mas os temidos ameaçadores que estavam observando, como sombras que se alimentavam do medo. Você não deveria ter vindo, Ana, disse um deles, um tom arrogante em sua voz. O que você está tentando fazer não vai acontecer. O murmúrio na sala parou, os rostos mudaram, e o clima que antes era de festa agora estava carregado de tensão. Ana olhou para os que estavam ao seu redor. Ninguém pode calar as vozes que se uniram aqui hoje. Gritou, sentindo a força de sua comunidade a protegendo. Os homens avançaram, mas Gabriel, valente como sempre, se colocou na frente de Ana. Se vocês têm um problema com o que estamos fazendo, ele é conosco. A verdade é mais forte do que o seu medo. O que poderia ter sido um momento de desespero se transformou em uma onda de coragem. Enquanto os homens tentavam intimidá-los, Ana se lembrou da empatia, da luta e da força que havia descoberto. Sem hesitar, ela agarrou o microfone e desafiou os homens. O que vocês estão fazendo é errado. As pessoas aqui não têm medo. Nós somos mais do que um projeto, somos um movimento. O silêncio dominava. Após um momento tenso, um dos homens hesitou. Isso é apenas um sonho, e sonhadores nunca vencem. Mas o eco forte da resposta de Ana fez sua alma brilhar. Talvez. Mas sonhadores têm o poder de mudar o mundo. Você pode tentar nos derrubar. Mas ao invés disso, nós só iremos crescer. O exato momento em que o homem se virou e decidiu sair foi a confirmação de que eles não estavam sozinhos. O barulho dos olhos se abrindo e da comunidade que se unia ao redor era mais potente do que qualquer armadilha que tentaram impor. Naquele dia, Ana não apenas apresentou um projeto, mas foi a voz que transformou ameaças em combustível. Decidida junto à sua equipe, a jornada apenas começava. A batalha poderá ser longa, mas um novo horizonte se abriu. Com a força deles, a escuridão nunca seria capaz de vencer. E assim Ana sabia que não haveria volta.
o sonho continuaria a crescer, pois eles se tornaram um só. A história dela e de Eduardo, a lembrança da luta diária, apenas começava ponto agora. Não fique aí parado. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas e emocionantes. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a espalhar essa mensagem. Comente suas reações e teorias sobre o final. E por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão. Este é o momento de mostrar seu apoio. Vamos juntos fazer a diferença.